Era quase Natal, início dos anos 60, quando uma menina de 12 anos em Franca pede dinheiro para sua mãe para comprar presente para os amigos. Em vez de dar o dinheiro ou negar o pedido, a sua mãe oferece algo muito mais valioso. Ela diz: Filha, vai trabalhar na loja da sua tia e ganhe o seu próprio dinheiro. A menina era ninguém menos que Luísa Helena Trajano. Mas o que a mãe dela, Dona Jacira, talvez não soubesse é que ali estava nascendo uma das maiores histórias de empreendedorismo do Brasil. Uma história que mudaria não só a vida dessa menininha com a sua família, mas a de milhares de famílias no Brasil. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Por Trás da Logo. Neste segundo episódio, continuamos a história do Magazine Luiza. Eu sou a Silvia Curioni, fundadora de uma marca de acessórios de moda, a Zipperly. Eu moro no Vale do Silício há 16 anos com meu marido e meus 2 filhos. Aqui no Vale, eu criei e vendi startups. E de quebra, aprendi muito nessa jornada que é ser empreendedora fora do Brasil. Bom, eu sou a Day Andrade, fundadora da Raya, uma startup de AI para segurança na nuvem. Sou de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro. E também passei muitos anos, né, na Califórnia, onde inclusive conheci a Silvia, não sei se eu estou apontando para o lado certo, espero que sim. É, Lá também, né, tive algumas startups, vendi algumas delas e recentemente eu fiz uma das mudanças mais doidas que eu já fiz na minha vida, que é ter vindo para Tóquio, aqui no Japão, com meu marido, minhas 2 filhas e um Bernese Mountain Dog enorme que adora babar nos outros, na literal, a Silvia sabe disso. É. Antes de começar, queremos deixar bem claro que este podcast não possui nenhuma associação ou partido político. O nosso objetivo é apenas educar, entreter e inspirar através da história de grandes empreendedores. É isso aí. E a gente escolheu contar a história do Magazine Luiza porque ela exemplifica exatamente os tipos de valores, né, que a gente acredita muito, né, Silvia? Coragem, inovação, propósito e, acima de tudo, o poder extraordinário das mulheres empreendedoras, né? Então chega de papo e bora desvendar o que tem no por Por trás do trás logo. dessa logo. Dessa vez não saiu muito bom, não. Você fala, eu falo por trás do logo, a Silvia fala por trás da logo, cada um fala de um É. jeito, né? Mas Mas a logo fala da logo. eu falo o logotipo. Fala a logomarca. Então, começando a história, a pequena Luísa Helena começou lá empacotando presentes ali naquela lojinha em Franca, né? Trabalhando nos finais de semana, na loja da tia, né? Durante o período das férias escolares também. E com o passar dos anos, ela foi aprendendo como tudo funcionava na prática, né, com a sua tia, que era para ela uma segunda mãe. Tia Luísa nunca teve filhos e ela adotou a Luísa Helena, né, como sua própria filha. E diga-se de passagem, a Luísa Helena, não sei se você sabe dessa história, mas ela tinha o nome de Luísa em homenagem à tia dela, né? E era para a tia dela, Luísa Helena era sua grande paixão. Esse é muito, muito fofo, né? Que depois Muito. elas viraram as duas Luísas do Magazine Luiza. E eu acho super Exato. interessante porque a Luísa Helena, eu já ouvi ela falando em algumas entrevistas que ela teve muita sorte de ter essas mulheres na vida dela. Eu acho que ela tinha 4 tias. Ou era mãe mais 3 tias, mas eram bastante tias e mulheres Uhum. fortes. E que a mãe dela, a dona Jacira, tinha uma inteligência emocional muito boa, muito forte, e ensinou isso para Luísa Helena. E a tia Luísa ela fala que a tia Luísa não tinha essa inteligência emocional tão boa quanto a da mãe, mas que ela era a fundadora do Magazine Luiza. Ela era uma empreendedora nata, uma vendedora Uhum. exemplar, e ela absorveu isso da mãe e da tia. Isso é fascinante, né? E que Uhum. oportunidade única, né? E ela conseguiu aproveitar esses dois mundos, porque é o que eu sempre falo, não adianta você ser um ótimo empreendedor, mas você não tem inteligência emocional nenhuma, né? Porque você vai ter que lidar com muita gente, né? Com muitas Uhum. pessoas. Empreender, querendo ou não, é vender. Você está sempre vendendo ideias, produtos para investidores, para quem compra, ou para funcionários para trabalhar
com você, né? Não para você, mas É. junto com você para fazer aquela ideia. Então, se você precisa sempre estar com os dois. E não adianta ter inteligência emocional e também não ter muita noção de empreendedorismo, né? E ela teve esses dois mundos. E aí, né, com isso ela vai crescendo e aos 20 anos, né, Luiz Helena já era uma mulher mais forte, determinada e, claro, apaixonada pelo seu trabalho, né? Isso já fazia parte do mundo das Luísas. E nessa fase, né, algo muito importante aconteceu, que a gente precisa falar aqui, né? Ela conheceu o Erasmo Fernandes Rodrigues na faculdade. Né? Ela cursava direito à noite, enquanto ela trabalhava durante o dia na loja. E Erasmo era um jovem inteligente, sensível, bonito, e se encantou pela energia vibrante da Luísa Helena. Aí o que aconteceu, né? Logo após eles se formarem, eles decidiram se casar. E com o tempo, né? Não, eu quero acrescentar uma coisa aqui também, que eles se casam, eles se formam, né? E nesse mesmo ano que ela se forma, ela começa a trabalhar full time, né? Tipo, oficialmente Uhum. no Magazine Luiza mesmo, né? Tipo, porque até então ela tinha que dividir entre os estudos. Aí ela se Uhum. forma, começa full time na loja e se casam, né? Com o tempo a família começou a crescer e na sequência veio Frederico, Ana Luísa e Luciana. Cara, ela trabalhava até os últimos dias, os últimos minutos antes de ir pro parto, assim, praticamente. E quando ela tinha os neném, já voltava com os neném no braço, 2 dias depois, tipo, ali, trabalhando na loja, atendendo cliente, arrumando balcão. As crianças praticamente nasciam na loja. Era impressionante, assim. É muito impressionante essa garra, né, da Luísa Helena. Tem uma coisa muito forte que me marcou na história dela, que quando ela engravidou do primeiro filho, a mãe dela, a dona Jacira, deu um conselho que mudou a visão dela sobre a maternidade e trabalho. A mãe dela disse assim: filha, não tem receita mágica. Tem mãe que trabalha fora, tem mãe que fica em casa. Se você precisar trabalhar, trabalhe. Faça o seu melhor como mãe, mas não carregue a culpa, porque a culpa não vai te ajudar em nada, nem em ser uma mãe melhor, nem em ser uma empreendedora melhor. Então, faça o que você tem dentro de você, o que você pode doar e dar sem ter culpa, né? Tem dia que vai dar melhor em casa, tem dia que vai dar melhor no trabalho. E eu já ouvi a Luísa Helena falando isso, né, sobre maternidade, 3 filhos, né, e É. trabalhando do jeito que ela trabalha, e é isso, eu conheço mães que trabalham muito, e não é, Você é não uma tem como delas. fazer. Mas eu tenho 2, e eu já acho difícil, ela tem 3, sabe? Eu não sou CEO de É. uma empresa pública. Mas isso diz muito sobre o jeito da Luísa Helena, né? Uma pessoa que faz o melhor com o que tem, sem ficar se lamentando sobre aquilo que ela não consegue controlar. Né? Nossa, isso me chamou muita atenção também. Até porque, não sei se você sabe disso, né? Mas na minha primeira startup, a gente começou em Hum. Toronto. Eu lembro, cara, a gente, tipo assim, não tinha dinheiro pra nada, né? A gente tinha pouquíssimo investimento, a gente pegou um escritório, assim, na fé mesmo, lá no centro de Mississauga, para quem conhece, lá em Toronto, Canadá, né, região. E a gente pegou bem no centro de Mississauga um escritório e tal. E, cara, eu fui com as meninas, a Sara era pequena, né? A Sara hoje, minha filha mais velha, tem 12 anos, mas na época ela tinha, acho que 3 e meio, é. E a Amy era neném. Aí eu soltava a Amy engateando assim lá, e eu e o Bruno, tipo, montando os móveis. A gente comprou os móveis tudo na IKEA, que era o lugar mais Uhum. barato, assim, pra comprar. Aí compramos as mesas, compramos cadeira. E aí eu e ele ia lá montar as coisas, tipo assim, à noite, porque a gente começou a contratar as pessoas, né? Não tinha dinheiro para contratar gente para arrumar. Aí falou assim, cara, Uhum. esse escritório precisa estar bem bonito, né, para quando as pessoas chegarem e tudo mais. Aí ficava lá, ele me gatinhando para um lado para o outro, assim, eu montando as coisas, a Sara catando os lixos do chão, e eu tenho foto disso, de tipo assim, de como começou a nossa primeira empresa, sabe? É muito família empreendedora, né? A imagem da família empreendedora. Exatamente isso, cara. Não, e não é fácil, né? Não é fácil, é perrengue mesmo. A gente, tipo assim,
E aí você fala, né? Agora eu tô com startup, você tá com seus negócios também. É mais fashion, né? Muito mais legal do que o meu, que é AI para infraestrutura na nuvem. Que É. nerd. Mas o. Mas assim, e aí no meio disso tudo, né? A Silvia vem com a ideia brilhante de falar assim: Dai, eu já não tenho tempo para nada na minha vida mesmo, né? Por que que a gente não faz um podcast como hobby? Aí a doida aqui lá do outro lado do mundo fala assim: Cara, eu quero muito fazer isso, eu adoro essas coisas. Pois é, né? E a gente fora do país, né, Dai? A gente não tem rede de apoio, é tudo na nossa mão, é o marido, é nós, e a gente vai se virando do jeito que tá, né? A gente tenta ser mãe, empreendedora, CEO, esposa, amiga, fitness. Ah, isso aí é com você, isso aí eu já desisti, já desisti. Ai, mas faz parte das escolhas que a gente faz, né? E a gente faz com amor, apesar dos perrengues que a gente passa. A gente tava comentando aqui antes de gravar, né? Isso aqui eu vou ter que falar. Que a gente tava falando assim, não, você acha que Meu, não tenho tempo pra nada, a gente trabalha de casa, né, as duas. Uhum. E eu falo assim, eu nem me arrumo, eu tô arrumada assim porque eu vou gravar o podcast, porque durante a semana eu fico de legging, sem maquiagem, eu fico parecendo a misericórdia do cordeiro, você não tem noção. Aí eu falei pra ela, falei assim, vou gravar tudo agora, porque se deixar pra amanhã, eu não vou ter como arrumar, Já não passar tem, né? maquiagem. Já, a cara já tá com o coque lá em cima. Aproveita a maquiagem de hoje, porque amanhã não vai ter. É assim Exato. mesmo. Exatamente, exatamente. E, né, aí a Luísa Helena, com essa firmeza toda, tal, essa rotina intensa e louca com o filho, né? Ah, gente, só uma coisa que eu queria comentar, viu? Ela tinha essa rotina intensa e louca, né, com as crianças e loja e tudo mais, mas o marido dela ajudava, viu, Silvia? Não só ajudava, ele ficava em casa, ele não trabalhava e ele ficava com as crianças para ajudar. Ele não ajudava, ele fazia parte do pai. A gente tem que parar de falar isso, né? Ajudava, né? Mas eu preciso me acostumar a tirar essa palavra do. Ele fazia parte do pai, exatamente isso. Exatamente. Obrigado por me corrigir, exatamente isso. A mãe tava lá ralando e ele tava com as crianças, né? É uma construção que todo mundo tem que. Nós, inclusive, que eu também falo bastante de ajudar, eu preciso de ajuda. Não preciso de ajuda, eu preciso de uma parceria, né? É É, difícil a gente arrumar isso na nossa cabeça. exatamente, exatamente. E é assim que faz dar certo, né? Aqui em casa sempre foi uma parceria, a gente sempre fez startup junto e um ajuda o outro para fazer, para conciliar e fazer dar certo, senão não dá. Fica muito pesado. Mas aí ela foi, né, nessa rotina, o marido lá, ficando com as crianças em casa, enquanto ela batalhava pra caramba ali na loja, né, dia e noite. E Uhum. isso foi, assim, num período intenso, né, por muitos anos. E aí, quase 30 anos se passaram, né, nessa jornada, que ela começou lá na lojinha em Franca, até que um dia, né, 30 anos depois, ela recebeu um bilhete inesperado da sua tia Luísa, que dizia algo Hum. bem assim, algo curto e direto, bem tia Luísa, sabe? Bem, tia Luísa. Mas que mudaria a história daqui para frente. O bilhete falava assim: Eu estou ficando velha e acho que é hora de você assumir. Só que, naquele momento, né, toda aquela dedicação de 30 anos, fez valer muito a pena, né? Tipo assim, meu, trabalhei pra caramba e finalmente consegui. Porque Luiz Helena, aos 42 anos, ela passou a ser oficialmente a CEO do Magazine Luiza. Hum. Mas, né, parabéns para ela. Hum. Mas o Magazine, né, eu tenho que falar que o Magazine Luiza não era mais aquela lojinha pequena no centro de Franca, né? Ele já tinha passado mais de 30 anos, então já tinha expandido bem no interior de São Paulo com a compra das lojas mercantil, né? E também crescia muito forte no Triângulo Mineiro. Mas a comemoração, Silvia, não deu para ficar muito tempo, não, viu? Tipo assim, é que a gente fala alegria de pobre dura pouco, né? Eu acho que ela já não era mais pobre nessa época. A gente não sabe, né? Os fundadores a gente nunca sabe, porque o último dinheiro vai vir pra gente, né? Pra fundador. Então, às vezes ela até era. A gente Vai paga os saber, né? empregados e o que sobrar, se sobrar, vem pra. Investidor, né? É, É exato. por aí mesmo.
E aí, cara, mas assim, durou muito pouco essa comemoração. Por quê? Né? O cenário do Brasil era muito difícil naquela época. O Brasil tinha acabado de entrar numa crise econômica catastrófica em 1990. O Brasil, o governo do então presidente Fernando Collor, provavelmente você lembra disso, né? Eu era pequeno, mas eu lembro. Lembro. Eu tenho idade para lembrar disso. Eu lembro das aulas de história, né? Porque eu era bem, bem pequena, assim, não lembro É. muito mais ou menos. Mas assim, mas eu lembro, né, que o presidente Fernando Collor havia confiscado as poupanças, né? O dinheiro sumiu das ruas da noite para o dia e redes gigantes como o Mesbla e MAP começaram a falir. E a pergunta aqui, Silvia, não era quando, porque isso era praticamente eminente, mas quem seria o próximo a falir também? Pois é, ela nem teve tempo de curtir essa promoção dela, né? E já foi enfrentar um gigante desse tamanho. Uhum. E uma das coisas que ela fez na situação foi usar a inteligência emocional que ela aprendeu com a mãe. E ela pensou: eu não posso mudar o cenário presente da economia do país, né? Então, o que, que eu posso fazer que está ao meu alcance? Uma das primeiras coisas que ela fez foi a decisão que ninguém esperava. Ela literalmente derrubou todas as paredes dentro das lojas. As lojas viraram um espaço aberto, o que não era comum na época, né? Agora os setores não eram mais separados dentro da loja. Todos os funcionários estavam na linha de frente, conversando com clientes e vendendo. Na visão da Luiza Lena, não existia mais setor administrativo, setor de estoque, o setor de atendimento. Todos eram vendedores. E isso não só aumentou as vendas imediatamente, mas também criou um senso de união e colaboração que foi fundamental para enfrentar aquela crise e mudar a cultura da empresa, começando dali para todos os anos seguintes. Cara, genial, genial. E é muito legal, o que me chama a atenção que você falou, é que assim, é dela ter usado essa inteligência emocional para falar assim, cara, tá, o cenário é esse, tá ruim, não vai ficar melhor. Então, assim, o que que eu posso fazer que está ao meu alcance, né? Tipo assim, do que ficar com aquele senso de, às vezes, que a gente fica, né? Eu mesmo fico, às vezes, tipo assim, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho apoio, é muito difícil, tem a crise. E eu sempre, quando eu me pego nessa situação, fico me perguntando, tá, mas assim, pensa, o que que você pode fazer, né, para arrumar É, essa situação? E eu acho que isso re- faz toda a diferença, né? reclamar sem solução não leva a lugar nenhum, né? Pode reclamar, mas tem que vir com uma solução também, né? E não jogar a culpa em Uhum. tudo, em todos, mas trazer uma Exato. solução. Isso, cara, funcionou muito bem, né? Essa ideia de pôr todo mundo para ser vendedor e tudo mais. Outra coisa, essa história, né, de todo mundo ser vendedor, ela colocou um crachá para todo mundo mesmo. Não sei se você sabe disso, mas Não, colocou um crachá escrito vendedor para para todo todo mundo da mundo, todos os loja. departamentos. Uau, eu não sabia não. Todos. E ela fez isso porque, assim, uma vez ela viu uma briga, uma discussão, acho que, posso estar falando errado, mas era acho que um gerente e um outro vendedor. E eu acho que Hum, parecia que o gerente, não sei, sabe, se sentia melhor ou superior, o vendedor, sei lá, uma discussão assim. Aí ela falou assim, não, 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 peraí, a gente vende. O papel principal aqui é vender. Se a gente não vender, não tem ninguém loja, tem não tem emprego. Magazine Luiza. Hum, Ninguém tem emprego, então pouco importa se você é de TI, se você é de marketing, seja lá o que você faz, você tem que aproximar, né, do ponto de vista de vendas. E aí ela muda essa cultura totalmente para vendas e coloca um crachá em todo mundo. A partir de agora eu sou vendedora, você é vendedor, e aí vai. genial. Genial, e funcionou muito bem, né? Porque as vendas subiram, igual você falou, quase que imediatamente. Mas só que tinha um problema, porque a crise era muito, muito forte, e ela sabia que ela precisava, além de mudar, né, a cultura interna da empresa, que é o que ela estava fazendo, ela precisava ir mais longe. E aí, que para mim isso aqui é sensacional, grave isso aí. Ela cria um grupo chamado Equações Impossíveis, que era Hum, liderado pelo mentor dela, né, Oscar Motomura. E sabe qual era a equação impossível aqui, Silvia? não. Era fazer o Magazine Luiza crescer, mesmo sem dinheiro para investir, e uma das
piores crises do país. Loucura. Pois é, enquanto todo mundo só queria sobreviver, né, à crise, ela queria crescer e sem dinheiro, sem investir muito. História da minha vida. Da minha também. Eu quero crescer sem investir. E ela conseguiu, ela teve uma ideia, ela conseguiu. A ideia veio de um dos funcionários de TI, que trouxe uma proposta meio doida, abrir a loja sem produtos. Como assim abrir uma loja sem produtos, né? Eram lojas pequenas, sem estoque físico, com apenas monitores mostrando os produtos, um catálogo eletrônico e um monitor. Assim nasciam as lojas eletrônicas. As pessoas iam até a loja, escolhiam o produto na tela, compravam ali mesmo e depois recebiam o produto em casa. Alguns dias depois. Parecia loucura, mas fazia todo sentido, porque o Magazine Luiza já tinha caminhões entregando produtos nas lojas tradicionais em várias cidades. Então, por que não aproveitar esses mesmos caminhões e essas mesmas rotas para levar os produtos em cidades menores, onde eles não tinham a loja física grande, né? Então, eles colocaram suas lojinhas em cidades onde eles ainda não estavam e os mesmos caminhões entregavam os produtos depois. A visão além do alcance, eu não consigo entender. Isso foi genial, né, cara? Tipo assim, e fazer isso tudo sem internet. Loja eletrônica sem internet, né? Meu Deus do céu. Muito, muito legal. E isso gerou, assim, um resultado muito bom, né? E foi uma ideia muito legal, porque, assim, imagina, custos baixíssimos, estoque zero, risco mínimo, né? E o melhor de tudo foi que eles atraíram os clientes, né? Como que eles atraíram, na verdade, os clientes para essas lojas eletrônicas? Sabe o que eles fizeram para atrair esses clientes? Porque é louco, né? Se parar para pensar. Primeira coisa que eu ia pensar assim, tá, mas beleza, a ideia é louca, mas a gente pode tentar, mas como que eu atraio esses clientes para a loja? E numa época, gente, que a gente está falando aqui, que não tinha Instagram, né, YouTube, internet. Como que você faria isso, né? Atrair e educar, né? Porque né, a internet, como você disse, não era uma coisa tão comum, né? Tão usada. Exato. E aí, o jeito que ela faz aqui é sensacional, porque ela repete uma estratégia que deu certo, usada lá atrás pela tia Luísa. E diga-se de passagem, se você não ouviu ainda o episódio anterior, que a gente conta a origem do Magazine Luiza e da fundadora, tia Luísa, volta lá e assiste o episódio 1, porque vale muito, muito, muito a pena. E essa estratégia que eles repetem, né, é de dar cursos gratuitos dentro da loja, né? Mas agora mais sofisticado, porque eles começaram a trazer pessoas que eram conhecidas na cidade. Então, imagina assim, sei lá, um boleiro conhecido, né, da cidade, uma pessoa que fazia empadinhas que era famoso. É tipo os influenciadores, entendeu? Aí trazia esses influenciadores para a loja para ensinar como que fazia um bolo no liquidificador, coisa assim. Muito antes de existir a palavra, né? De ser tão comum a palavra influenciadores. Cara, é incrível como que a cabeça dela estava lá no futuro, né? E, assim, da tia Luísa estava mais ainda, né? Porque ela teve essa ideia nos anos 60. Sim. E aí vem a Luísa Helena e reproduz isso nos anos 90, né? 30 anos depois ela está usando a mesma tática. É o que eu falo, gente, as necessidades humanas são as mesmas, elas não mudam, né? É a mesma coisa. O que você precisa fazer é você repetir a mesma coisa de uma forma mais inovadora, né? Para aquele tempo. E foi o que ela fez. E foi o que ela fez. Aí ela atraiu essas pessoas como se ela chamasse Ana Maria Braga da cidade para ir lá, local, e dar os workshops, ensinando como usar, tipo, micro-ondas, batedeira, seja lá o que eles vendiam, né? E atrair, sem dúvida, as pessoas, todo mundo queria estar lá, né? E essa ideia foi tão inovadora, que assim, parece, né, óbvio agora, mas na época, cara, isso foi tão grande, que empresas internacionais vieram no Brasil para estudar esse modelo, e isso renderia mais tarde até um prêmio em Harvard.
Muito, muito doido, né? E ela já tem 2 estudos em Harvard sobre Magazine Luiza. Teve esse e teve ainda Sério? outro depois. 2 estudos que são estudados nos cursos de business, né? No MBA, eu imagino que seja. Uhum. Eu até procurei online, mas tinha que Caraca, que pagar legal. para fazer download, daí eu não paguei. Mas um Não, dia eu vou querer ver. vale a pena, né? Isso é muito legal. Que vai bem a fundo, né? Toda essa história. É. Muito, muito legal, Uhum. muito legal. É, mas é inacreditável essas lojas, porque elas seriam o embrião da loja online lá na frente, né? E vale contar que isso daí foi mais ou menos em 1992. A Amazon foi fundada 2 anos depois, em 94. Né, em 92 a Luiza Helena já estava colocando, né, e-commerce em prática de alguma forma. Mas nem tudo estava resolvido, né? Tinha um novo inimigo que surgia, as Casas Bahia. Ao contrário das Casas Bahia, o Magazine não tinha dinheiro para competir com o marketing deles, né? Então eles tinham que ser criativos com o que tinham. E Uhum. eles dizem que as propagandas na TV da Casas Bahia elas eram tão grandes que dava para pôr o Jornal Nacional inteiro dentro da propaganda das Casas Bahia. Você vê a quantidade de dinheiro que eles tinham para investir Nossa, no marketing, né? caraca. Mas isso não intimidou a Luísa Helena, e mais uma vez, ela falou: o que eu posso fazer que está dentro do meu alcance? A solução? Abrir a porta das lojas às 5 da manhã e fazer uma liquidação com todo o estoque para chamar a atenção do público. Na época, todo mundo achou que ela tinha ficado doida, porque isso não era Eu ia achar comum, né? também. Black Friday ainda não era comum no Brasil, em 1990. E a tia Luísa, até a tia Luísa, né, questionou essa loucura, mas ela dizia, a Luísa Uhum. Helena dizia assim, não tem problema, a gente bota os funcionários, a gente pede para os funcionários virem sem uniforme e fazer fila lá na frente para chamar a atenção. Mas não precisou, porque a iniciativa foi um sucesso e às 5 da manhã as filas já eram quilométricas na frente das lojas do Magazine Luiza. De gente querendo comprar, né, a queima de estoque, vamos dizer. E ali nascia a famosa liquidação fantástica, que depois viraria a marca registrada da empresa e que foi Uhum. copiada por vários concorrentes devido ao tamanho sucesso que a iniciativa teve. Cara, que doideira, né? Que doideira. E é exatamente isso, empreendedorismo, né? Porque às vezes, assim, eu mesmo começando essa startup agora, eu tenho competidores que, assim, meu, são muito maiores que a gente e tem muito mais dinheiro que a gente tem agora, né? Eu ainda estou numa fase que eu ainda estou É. para levantar a primeira fase de investimento, né? Então, Uhum. assim, e como que você compete com eles, né? Eles com propaganda em tudo quanto é lugar. Você tem que ser muito, muito, muito criativo, muito criativo. É. Uhum. Muito Você criativo. tem algum segredo aí que você conta, Silvia, para o dela foi esse, né? Uma das coisas, porque é varejo, né? Vai lá às 5 horas da manhã, que é uma loucura, tipo assim, se você for pensar nos anos 90, né? Hoje é muito óbvio, mas nos anos 90 isso era uma loucura, porque poderia dar muito errado e o pessoal dá risada, né? Sim, É, e colocar todo mundo para trabalhar, arrumar a loja antes, né? E para trabalhar, uhum, além de tudo, quando você dá muito desconto, você tem que vender muito para valer a pena o desconto que você está dando, né? Então ela podia dar esse desconto enorme, vender ali quatro, cinco coisinhas e só dar prejuízo no balanço dela, é. né? Então tem que ter coragem mesmo para fazer uma coisa nova desse jeito, né? Mas ela não tem medo de inovar e tentar ideias novas. Isso a gente já aprendeu. Já, já. E você faz alguma coisa hoje, ou já fez que você, para se diferenciar do seu competidor, com menos dinheiro, assim, tipo, diga, né? Alguma coisa parecida? Te coloquei no spot agora, né? Nada que tenha dado certo, mas eu acredito em autenticidade, assim. Então, o que eu aposto hoje em dia na minha marca é eu aparecer lá, eu falar dos perrengues, eu falar das dificuldades, eu falar do processo de criação, Hum. até do processo de marketing, né? Então, assim, a minha aposta hoje em dia é o alcance orgânico, assim.
as pessoas se conectarem No com a seu minha branding marca, ou com a pessoal. minha... o branding pessoal e as pessoas se conectarem com a minha marca, se conectarem com o crescimento, né, com a criação e o crescimento da empresa e tal, e partir daí, porque daí não precisa mesmo de muito dinheiro, né? Hoje com o Instagram a gente pode ter um alcance muito grande se conseguir se conectar com o público, né? Então, assim, eu ainda tô no começo disso, mas a minha aposta é essa, é a autenticidade acima de marketing a pagamento, etc. Veremos. Daqui a uns 5 anos a gente conversa. É verdade. Sabe uma coisa que eu faço e dá certo, viu? E dá certo. E eu já venho fazendo nas mesmas startups, a mesma estratégia, venho testando, testo com algumas empresas que eu dei consultoria também. Cara, e funciona bem. Mas assim, eu faço de novo, né? Eu vendo, sempre estou nesse B2B, né? Que é business para business, né? De business Uhum, para um outro business. E uma coisa que é legal, tipo assim, é, eu coloco conteúdo, né, sempre conteúdo educativo, educando em alguma uhum, parte, algum problema que nossos usuários podem ter e tal, ajudando, dando conteúdo grátis, igual ela fazia, né? uhum, Mas outra coisa que eu faço também, que eu acho que dá muito certo, e que eu consigo diferenciar um pouquinho, ou competir um pouquinho com o concorrente com menos dinheiro, eu uhum, aposto muito em swags, sabe? Brindes, né? Tipo assim, com, sei lá, camisetas, mochilas. Eu compro, não é caro, sabe? Não pago tão caro. aham, E coloco lá o logo, coloco umas camisas engraçadas, igual o público que eu sirvo, é engenheiro de segurança na nuvem, né? E aí eu coloco umas frases, umas coisas engraçadas que eles conseguem, né, faz tipo, sentido se para eles. relacionar, que faz sentido. E aí eu vou lá e eu lanço umas campanhas falando assim, beleza, se você testar meu produto, dá o seu feedback, né, entrar numa call comigo, sei lá, numa ligação, 30 minutos de ligação, e ver o meu produto, dar o seu feedback, eu te dou um brinde. E eu dou, tipo assim, Uhum, uma coisa que não sai muito caro para mim, sai mais barato, uhum, do que eu estaria pagando no marketing, às vezes um ads, por exemplo, para sim. alcançar esse lead, né? E aí eu consigo uma ligação, e surpreendentemente eu consigo bastante ligação com essa tática. Uma vez que eu Uhum, consigo essas ligações, eu falo assim, beleza, agora que você viu o produto e tudo mais, se você gostou, se você testar o produto e você colocar lá fora, um blog, um vídeo, qualquer coisa, num grupo, né, de que ele faz parte de pessoas da mesma área, sobre o meu produto, eu te dou mais outro brinde. Tipo um brinde melhor. E, aham, cara, é sensacional, porque aí eu arrumo gente testando meu produto, porque o ciclo de venda de um B2B, principalmente porque eu vendo são 6 meses, então eu adianto muito esse uhum, ciclo, porque a pessoa já vai testar, ela tá falando, não é só eu falando do meu produto. Então aham, eu já consegui um marketing e ela está usando a camisa, o copo d'água, sei lá o que que eu dou, lá fora também, que é um outro de. Ele está fazendo marketing para mim. Então, uhum, essa é uma estratégia que, assim, eu consigo competir, porque eu não consigo competir em termos de ads, né? Ads é muito caro. E os meus concorrentes, assim, meu, paga muito caro por isso, eu não tenho como pagar. jogando Tá? dinheiro ali. Exato, exato. Aí eu consigo ter uma atração legal, colocar as pessoas falando da gente lá, né? Até na minha penúltima startup, tipo, tinha gente que falava assim, meu, vocês usam esse tal de Shipa, tipo, a startup? Porque todo mundo tá falando desse chip em tudo quanto é lugar, mas era exatamente essa estratégia. Eu não tinha praticamente cliente nenhum ainda, era bem novinha a startup. Mas meu, você tem que fazer, dançar conforme a música, né? Fazer com o que você tem. Mas fica a dica. Eu faço, dá certo. Às vezes, se você tem um empreendimento, né, e quiser tentar, Uhum, pode ser que dê certo é uma também. boa dica. Silvia, uma pergunta que eu também tenho para você. Você só sabe de onde que ela tirava essas ideias, né? Porque eu fico me perguntando. Hoje em dia é fácil, né? A gente, igual eu tô dando uma É. dica aqui no podcast. Tá ouvindo o podcast, você aprendeu uma coisa nova. A gente vê um YouTube, um Instagram. Mas, cara, na época não tinha essas coisas. Então, assim, de onde que ela vinha com essas ideias, né? Igual da Pois é. liquidação fantástica, ou sei lá, outras ideias como essas. Pois é, né? É meio alienígena. Faz parte. Mas, mas ela tinha um segredo, Dai. Ela era obcecada por aprender.
Então ela trabalhava nas lojas, né? Porque ela rodava as lojas durante a semana e no final de semana ela ia para São Paulo para ir nas lojas maiores, nas marcas maiores, para ver o que eles estavam fazendo e o que estava Hum, dando certo, e etc. E daí ela trazia tudo e testava no Magazine Luiza. Se dava certo, ela implementava, se não dava certo, ela jogava fora a ideia e partia para a próxima, né? E hoje isso tem um nome bem famoso, pelo menos aqui no Vale, que chama Fail Fast, né? Fale rápido. uhum. Que, inclusive, no Facebook, no início do Facebook, tinha vários posters na parede e esse era um deles, né? Fail Fast. Tipo, testa o mais rápido possível. Se dá certo, deu. Se falhou, falhou. Se aprendeu com aquilo, parte para a próxima, né? E ela já fazia Muito isso legal. no Magazine Luiza desde sempre. E muito mais difícil, né? Porque com tecnologia é muito mais fácil, né? Você testar, né? Exatamente. Na área de marketing, tu imagino, inclusive, você pode testar 3 campanhas diferentes, né? Com pessoas diferentes e ver o que dá, o que não dá, né? Sei lá, eu acho, a minha impressão é que no varejo é um negócio bem mais difícil você ficar testando essas É, coisas, é muito mais trabalhoso, é. vamos dizer, né? Porque se der errado também, o negócio é feio, né? É. Mas ela estava inovando e aprendendo no que ela podia ao redor dela. O que me lembra muito o Sam Walton, que é o fundador da Walmart, que é uma pessoa muito importante para os Estados Unidos, né? É mesmo, é mesmo. É, Ótimo, ótimo. a história do Walmart, do Magazine Luiza, ela se casa muito, desde o ano de fundação, que é muito próximo, por todos os perrengues de crescimento, essa visão muito além dos fundadores e tal. E essa história de ir nos concorrentes, que a Luísa Helena ia para São Paulo fazer isso, o Sam Walton do Walmart, ele fazia muito isso, mas era muito, assim, era um negócio muito sabido que ele estava sempre com um caderninho de anotações e uma gravadora, assim, para gravar a voz, e ele ia nas Gente, é lojas muita cara de pau. e ele, na cara de pau mesmo, ele ia e daí copiava Muita cara de produto, pau. copiava como colocava, ele passava assim dias fazendo isso. Ele ia de férias para a família e ia nas lojas para ver o que eles faziam. Tem até uma história bem engraçada que uma É. vez ele estava no Costco, que é um mercado de atacado aqui. É igual o Sam's Club, no Paraná tem o Atacadão. É aqueles mercados onde você compra pacotes grandes, né? Que Compra vem várias tudo, né? coisas. É. É, Até só que roupa, né? Eu adoro são. comprar legging lá no Costco. É bem No Costco. baratinho. É. E daí, um dia ele estava lá no Costco vendo, né? Fazendo as anotações dele lá, né? Vendo a concorrência, e um funcionário veio e não gostou, tirou o radinho dele, o gravadorzinho, tirou o notebook e aprendeu. Daí o empregado, ou sei lá, alguém mandou pro fundador do Costco, falou, ó, o senhor Walton estava aqui, estava anotando um monte de coisa, tá aí, eu aprendi tudo, tá aí o caderninho dele. Aí o Jim Sinegal, que é o fundador do Costco, mandou tudo pelo correio de volta pro Sam Walton, falou, pode ficar com as suas anotações aí. Eu achei muito engraçado essa história. É muito legal, cara. É muita cara de pau, né? Tipo, Uhum. incrível, E tem que incrível. ter, né? Tem Incrível. que ter cara de pau mesmo. Vão fazer o quê? Vão te prender? Não vão te prender. Exato, Você não tá fazendo nada de errado. Não é contra a lei. exato, Não, eu quando eu vou em feira, né, por conta das startups, a gente sempre pega um booth, né, tipo, Uhum. numa feira de tecnologia, né? Aí eu deixo lá, tipo, o meu booth e saio andando, tipo, e vou em várias sessões de todos os concorrentes. Eu falo assim, cara, eu Uhum. preciso ver o que que eles estão fazendo, qual que é o futuro, né? E às vezes, quando alguém não me É. conhece, eu chego lá e começo a fazer pergunta. Eu falo assim, eu posso ver uma demo do produto? Na cara larga, assim. É, tem que Faz fazer, né? parte do trabalho, faz parte, né? Não tem que ter vergonha, faz parte. É um jogo. A verdade é que é um É um jogo e jogo. você tem que saber Uhum. jogar. Se você não conhecer bem o seu concorrente e saber qual que são as fraquezas, né, e onde que o seu concorrente, o seu competidor é forte, meu, a chance de você perder esse jogo é muito alta. Você precisa Exato. saber
jogar, ver o que tá vendo, né? Tipo, ver o mercado Uhum. lá na frente. Você precisa estar ligado. Se você ficar muito dentro só do seu produto, só dos seus negócios, você acaba, tipo, né, as coisas começam a acontecer e você acaba ficando para trás. Isso, Uhum. e a gente vê muito isso acontecendo, né, Silvia? Principalmente no Vale. É, nada se cria. Nada se Tudo você cria, nada se... copia e você melhora, né? E se você copia e copia melhorando, né? E é isso. Tudo, tudo. É sempre assim, é sempre assim. É o que dá Uhum. certo, né? É o que Que dá dá certo certo. fazer. E, cara, é sensacional essa correlação que você fez aí, né, com o Walmart. Essa história do Walmart é muito, muito, muito legal. E falando, né, em empresas familiares, porque o Walmart também era uma empresa familiar, né? E toda vez quando Uhum. eu estudo sobre o Magazine, eu correlaciono muita coisa com o Walmart. Mas falando em empresas familiares, eu tenho que dividir uma coisa aqui com vocês que talvez pouca gente saiba, né? Hum. Mas foi algo que aconteceu em 1996, mais ou menos nessa época aqui que a gente está falando, que ela criou essas ideias doidas, né? O mercado brasileiro estava em ebulição, né? Não só pela economia instável, mas por uma guerra que tomou conta das manchetes nacionais, que era a famosa disputa pelo controle do Pão de Açúcar, que era uma empresa familiar também, né? Então essa disputa ali com a Abílio Diniz, também tinha um grupo Cassino, né, da França, e a briga foi tão intensa, tipo, de família, né, para ver quem ficava no poder, que intensa e pública, né, no país, que foi um choque perceber como as maiores empresas brasileiras eram tão frágeis por dentro, né, com balanços escondidos, as sete chaves, conflitos familiares e uma governança totalmente duvidosa, né? Então, assim, aí todo mundo começou a falar assim, cara, essas empresas familiares escondem um monte de coisa aí para proteger as famílias, briga, né, interna, que pode ser um problema muito grande e ninguém tá vendo. Aí a Luísa Helena, né, que acompanhava tudo aquilo muito atento, né, sempre lá na frente, né, ela falou assim, cara, eu não posso deixar que o Magazine Luiza também seja visto dessa forma, por mais que a gente não esteja dessa forma, né, mas você está no meio de uma crise, passando por um monte de problema. E aí vem né, esse outro escândalo. A gente que também é uma empresa familiar, a gente precisa não passar essa impressão, porque senão a gente vai acabar tendo problema, né? E aí, enquanto muitos empresários escondiam suas finanças com medo, né, do que o mercado iria pensar, a Luísa Helena decidiu fazer exatamente o oposto. Ela abriu o balanço do Magazine Luiza, divulgando publicamente os números da empresa. É. E hoje parece ser óbvio, né? Porque eles são uma empresa pública, mas não é. Na época isso foi um choque. Eu acho que até hoje uma empresa não pública abrir o balanço, não imagino que seja uma coisa muito comum também. E todo mundo achava que ela estava fazendo um erro enorme, né? Revelar os números em plena crise poderia espantar investidores, fornecedores e tudo mais, né? Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Os bancos, os fornecedores, os parceiros comerciais, e acostumados a lidar com empresas que escondiam, né, todos os problemas, olharam para o Magazine Luiza e disseram: aqui está uma empresa que não tem medo de mostrar quem eles realmente são. E essa jogada estratégica trouxe algo valioso, a confiança. Enquanto os concorrentes tinham crédito cortado, o Magazine Luiza passou a ser visto como uma referência em transparência. Os bancos voltaram a conceder créditos e as taxas melhoraram, e a expansão da rede acelerou justamente no período em que todos os concorrentes estavam travados e com medo e sem crédito e afundando, porque estava uma crise bem forte no país, né? Caraca, e é engraçado, não sei se você sabe, mas eu já vi algumas entrevistas dela falando isso, que ela falava assim, cara, eu paguei a empresa mó caro para ajudar nesse balanço, né? Para eles literalmente ficar falando mal da gente. É, Mas é porque assim, exatamente isso. e assim, o balanço não é uma coisa bonita, tem né? Tipo assim, ela não abriu porque o dela era perfeito. Não era Não, perfeito, nenhum ao balanço é contrário, não tava perfeito. bom, não. Tava meio É, ruim, né? Porque tava no meio da crise, ninguém tava bem. é. E ela abriu mesmo assim. Ai, muito engraçado essa fala. Hein? Tô te pagando pra falar mal de mim. Nossa, cara, você tem que ter muita, né?
muito estômago, assim, muita É. coragem. Uhum, é verdade. E funcionou, né? Funcionou, porque isso deu uma moral enorme e o pessoal de grandes bancos de São Paulo, inclusive, começaram a falar assim: meu, a Luísa Helena lá no interior tá fazendo algo muito melhor que o pessoal aqui da cidade não tá fazendo. Ela tá jogando limpo, ela tá jogando transparente, a gente tem que começar a fazer isso aqui. E essa combinação, né, de tudo que a gente viu até agora, essas loucuras, essas ideias loucas de pegar e falar assim, meu, tá ruim, mas vamos lá, vambora, o que que a gente pode fazer para melhorar? Abrir o balanço sem precisar ter feito e tudo mais. Isso tudo é um Uhum. resultado muito bom, porque no final, né, da década de 90, o Magazine Luiza tinha crescido muito além daquela lojinha inicial em Franca, com mais de 100 lojas, faturamento perto de 800 milhões de reais e cerca de 8 mil funcionários. A empresa já era uma força muito relevante no varejo brasileiro, mas, né, o varejo nunca para. E uma nova revolução aqui estava prestes a virar o mundo de cabeça para baixo. O que que era? A internet. Em 1999, O jogo mudou. agora o jogo mudou, agora o jogo mudou. Uhum. Porque em 1999, com a internet, novos concorrentes começaram a surgir, né, rapidamente no Brasil. Então, nomes fortes como Submarino, Mercado Livre, onde a compra você podia fazer apenas com um clique, né? Talvez fosse mais cliques, né? Mas assim, mas agora pelo sentado lá do sofá da sua casa, né? Tipo, Aham. cara, começou a realmente mudar as coisas. E agora o Magazine Luiza enfrentaria um desafio completamente diferente. Como levar toda aquela experiência física, que era o coração da empresa, para o mundo digital? E aí fica a pergunta, né? Como é que o Magazine Luiza ia encarar essa nova era digital? Será que aquela menina de Franca conseguiria se adaptar mais uma vez e transformar sua rede regional em algo ainda maior? Ou será que dessa vez ela encontraria um obstáculo grande demais? E aí? É isso nós vamos descobrir no próximo episódio. Mas eu já adianto para vocês, viu? Os desafios vão ser enormes, as apostas serão maiores ainda, e o desfecho pode surpreender até mesmo os mais otimistas. Então não perca o próximo episódio, porque nós vamos ver como a coragem e a inovação de Luiz Helena e de sua equipe foram testadas como nunca foram antes. Exatamente. E obrigado por acompanhar a gente até aqui. Compartilhe nosso podcast com seus amigos e continue seguindo, porque afinal, por trás de um grande logo existe uma grande história. Até mais.